chegou o próximo vídeo. Aqui no Meu Mundo Mariúnico, a gente vai fazer uma receitinha ainda em ritmo de copa, tá? Com 3 ingredientes apenas. Nessa facilidade, eu acho que a gente não vai encontrar, gente. Tô testando, sim, uma receita da internet, né? Que o pessoal tá fazendo bastante aí, que é trigo, creme de leite e sal. Eu achei super baixo custo, né? Então, pra gente poder estar fazendo aí pra nossa Copa, pro dia do jogo, é uma coisa bem fácil, prática e baixo custo, super eficiente, né? Não tem muito esforço, não tem segredo. Eu tenho essa medida aqui de trigo, eu coloquei com um pouco de sal, misturei. E agora a gente vai acrescentar a caixinha de creme de leite, gente. Eu quero testar, né, essa receita para ver se ela realmente é uma receita eficiente no sabor, né? Porque com 3 ingredientes a gente fazer tudo, né? Agora a gente sabe que o creme de leite ele já tem a gordura, ele já tem o umami dele aqui que ele vai proporcionar para essa massa, né? Depois de misturar não vai ter muito segredo, é só dar aquela sovada bem boa para misturar, para agregar todos os ingredientes, né, gente? Colocar aquele amorzinho aqui nessa massa, que a massa adora colocar toda essa energia nossa nela, né? E eu acabei levando para bancada, né? Porque dentro da vasilha eu não consegui misturar totalmente. Então, na bancada a gente sabe que a gente tem mais força ali, né? Colocar para poder amassar aqui, gente. Vocês estão entendendo muito bem do que eu tô falando, né? Então, a massa ela tem que ficar num ponto que não gruda. Olha, ela é bem boa mesmo de trabalhar. Eu gostei dessa mistura. Ó, ela fica bem macia. Eu vou deixar ela descansar, né? Porque toda a massa precisa desse descanso necessário. E a gente depois vai trabalhar com ela da melhor forma aqui, né? Ó, ela grudou só um pouquinho, né? Que eu acho que ela deu uma fermentadinha. Talvez esteja precisando de um pouco mais de trigo, mas ela não tá grudando assim quando a gente pega nela, ela tá bem macia. Eu dividi em partes, né, para facilitar aqui na minha bancada, que é pequena. E vou precisar do rolo ou de uma garrafa, do que você tiver aí. Eu acho que não precisa criar complicação para essa massa. Ela é bem boa, olha. Ficou bonita. Ela tem uma elasticidade bem boa mesmo. E olha aqui, gente, a minha mais nova aquisição da cozinha. Olha a fofura disso. Aqui, depois que eu amassar a massa, eu vou usar esse mega cortador aqui para ver como é que fica, como é que funciona, gente. Eu acho que essas coisas às vezes são desnecessárias, né? Porque a gente tem tanta coisa aqui em casa para poder fazer esses moldes. Mas eu queria dessa vez masterchefizar esse meu salgado. Então eu comprei isso aqui para ver se fica todos bonitinhos, todos alinhados. Então a gente vai seguir aqui no padrão. Agora aqui a gente vai seguir com o recheio, que eu vou colocar ovos no recheio. Então eu vou colocar eles para cozinharem, tá? Eu gosto de cozinhar eles com um pouco de vinagre para dar uma lavada, uma higienizada e ferver. Aqui se tiver todas as coisas, a gente já vai matar tudo na fervura, então a gente não precisa se preocupar. E é só deixar o tempo dele também. Aqui eu tenho um pouco de carne, ela é uma 100, tá? Tá bem bonito até por sinal. Tá bem carnudo, pouca gordura, olha, o açougueiro caprichou. E aqui eu vou mostrar pra vocês aonde eu comprei a minha mais nova aquisição. O meu carro zero, olha aqui. Que vai fazer bastante coisa aqui na cozinha agora. Vou fazer ele trabalhar bastante. Eu paguei com o meu dinheiro, viu, gente? Isso aqui não é publi. Mas é legal a gente poder mostrar o preço das coisas, né? Ele não é um trem baratinho, não, viu? Eu achei aqui pro meu bolso, eu achei que podia ser um pouco mais barato, mas tá bom. Então, aqui a gente vai continuar com a carne. E a gente vai mexer, tá? Eu gosto de primeiro deixar a carne sorar, né? Pra poder dar aquela... depois temperar. A gente vai mexendo aqui no carinho, no tempo dele, no tempo do fogo, o tempo da carne, pra gente respeitar o processo, tá? Então aqui ele já tá numa textura boa, olha só.
tirar bem os nozinhos, olha, da carne. Deixar ele bem desfiadinho pra gente poder rechear no capricho depois. Aqui já eu vou entrar com a minha quantidade de sal pro meu paladar e pra minha quantidade de carne e um pouco de alho. Aí aqui eu vou deixar dar uma fritadinha, uma murchadinha nesse alho, né? Porque eu não vou conseguir dourar ele com a carne sorando ainda, que ela tá soltando água. Aí eu vou usar os meus que eu mais gosto, os temperos, que é pimenta, orégano, e dá aquele saborzinho que a gente gosta aqui na nossa misturinha aqui, do nosso recheio do pastel, tá, gente? Aí eu já entrei com a cebola, e a cebola é só murchar. Isso aqui, gente, vai trazer um sabor impressionante, com poucos ingredientes. Vocês estão vendo que eu não sou aquela de temperar com muita coisa. Olha, hoje eu não tenho cebolinha direito, eu vou usar o que eu tenho, mas já vai dar o sabor que eu preciso aqui. E a cor, né, gente? Porque a cebolinha traz vida pra carne. A carne ficou bem bonita, tá, gente? A minha câmera, ela não é muito boa, eu peço desculpas, mas é isso que eu tenho pra hoje. Eu tenho algumas azeitonas, eu vou picar e vou colocar aqui também pra dar o sabor, porque carne, ovo e azeitona e queijo nesse pastel não vai ser pra ninguém, não vai ter pra ninguém mesmo, gente. Aqui é um outro sabor, uma outra ideia de recheio que eu tô trazendo, tá? Eu tenho um pouco de presunto. Eu peguei 2 fatias só, porque eu não vou fazer grandes quantias, gente. Eu vou fazer só aqui pra casa, então pouca quantidade dá, tá? Então eu vou usar um pouco de queijo e um pouco de requeijão nessas 2 divisões de recheio. Um deles eu vou colocar, olha, para vocês verem, 1 colher de requeijão e cebolas cortadinhas bem fininhas com orégano. Isso aqui é um recheio para torta, para... Nossa, vocês vão... A hora que vocês testarem esse recheio, vocês não vão acreditar no sabor que isso dá. E o outro eu vou fazer o presunto e queijo mesmo, o conhecido pizza. Queijo, presunto e orégano, que vai ficar muito bom também, pra gente trazer uma diferença, né? Olha lá. Eu vou colocar um pouquinho de orégano nessa mistura e vai ficar tudo muito bom. Aqui vai dar aproximadamente essa quantia, que aqui tá parecendo um pouco, viu, gente? Mas tá um pouco abaixo da metade da vasilha. Tem uma quantidade razoável, porque eu não vou fazer pastéis grandes, eu vou fazer pequenas quantidades. Então, aqui vai dar pra mim. Eu gosto de variedade, não sei se eu já falei pra vocês. Eu gosto de vários sabores. E o de doce, eu vou fazer a famosa banana. Banana com doce de leite. E acho que se tiver com chocolate, eu vou colocar o chocolate. Mas eu acho que eu não lembrei, viu, gente? Então, eu vou fazer doce de leite com banana mesmo. E canela, que vai ser o point ali, pra fechar os pasteizinhos. Aqui dando a quantidade, na banana picadinha, né? Dando sequência, eu quero dizer, viu, gente? Às vezes eu me atrapalho um pouco, não liga não. E o doce de leite, que essa aqui é uma marca super boa, super tradicional, o gosto, sabor e textura. E aqui vamos testar o nosso novo objeto, né? Ó, a parte de baixo eu usei para cortar de início, né? Porque aqui a gente não conhece, não sabe como trabalha, então eu tô meio um pouco atrapalhada aqui com os... Tentando aprender, né, gente? Que aqui todos os dias a gente aprende coisas novas. Se for para facilitar a vida, por que não testar? Eu penso assim. Então aqui tá as rodelinhas bonitinhas. E eu vi lá que é só colocar aqui em cima e testar, né? Ó, eu coloquei, disse que eu queria bem recheadão, né? Então eu coloquei bastante recheio e eu vi lá que era só fechar o trem e usar. Então, ó, aqui eu achei interessante, ele pulou um pouco para fora, já não tô entendendo muito bem como é que funciona. Mas aí é só abrir. Quando eu abro, o meu não fechou, né, gente? Aí eu tive que dar o meu jeitinho aqui, bem mariúnico mesmo, para poder ajustar. Não ficou bonito. Aí aqui eu tentei uma segunda vez, ó, já não tô gostando, né? Porque eu falei, poxa, já de primeira o negócio não tá dando certo, já tive que usar o garfo. Se fosse para usar o garfo, eu usava, né? Não precisava ter gastado dinheiro para comprar o trem, eu queria tudo bonito.
Ó, carne, queijo, ovo, essa junção, gente, olha, falar pra vocês, viu? Aí aqui, gente, eu entendi como é que é o processo do objeto, tá? A gente olha na internet e pensa que é tudo fácil, né? E é fácil realmente, é só trabalhar um pouco a mente, né? Mas às vezes eles não explicam. Aqui o meu ainda tá grudando um pouco, mas ele já ficou mais bonito, ó. Eu já consegui dar uma cara igualzinha, bem MasterChef esse aqui, ó. Olha só pra vocês verem. Tá vendo, ó? Aí já tá dando a quantidade, bem recheados eles estão, olha, eles ficam bem cheiões mesmo. E eu vou continuar testando. Aqui eu coloquei o presunto, a cebola e o requeijão. Já mudei um pouco, só para mostrar para vocês também, viu, gente? Isso aqui é uma sequência, não são iguais. Pro queijo e presunto e o pizza, eu vou colocar uns tomatinhos cerejas também para dar aquele saborzinho, né, gente? Que vai dar um grão. Só, gente, eu vou explicar para vocês agora como é que funciona a máquina. Ele vem com vários tamanhos. Se você cortar a massa no mesmo tamanho que, no caso esse que eu comprei, tá? Eu não sei se outras marcas, como é que vai funcionar. Eu vou explicar mais ou menos esse daqui. Você não pode cortar ele na mesma medida que você vai usar. Você tem que cortar ele na medida maior. Então você tem que comprar o que tem outro tamanho, que vai ter que ser um maior, que vai ter que cobrir toda essa bordinha aí, ó, que tá, essa bordinha trançada aí, tipo essa escadinha, tem que ter um pouquinho de massa ali. Aqui eu tô testando o de banana com doce de leite, já não deu muito certo. Ó, aqui vocês estão vendo que eu coloquei ele bem grandão, ó. Mas eu usei o molde menor para poder rechear, porque a massa tem que sobrar para fora para ele dar certo. Eu acho que nesse meu foi assim o método que eu utilizei. Aí ele vai ficar bonitinho. Essas sobras, gente, vocês nunca vão perder, tá? Dá para usar até o último do último, sem segredo nenhum. Só que a massa, por ser uma massa tipo de descansar, você tem que sovar ela novamente e deixar ela descansar para você conseguir abrir ela com bastante malemolência, assim, para ela poder abrir com a elasticidade dela bem boa. Ó, aqui eu já usei um molde menorzinho para testar ele também, né, gente? Para ver se fica bem fofinho. Olha, são vários moldes mesmo. Só que para você cortar, você tem sempre que cortar ele no maior. E eu não sabia. Ó, o meu não ficou tão bonitão. O meu pequeno, né? Mas a gente vai melhorando com o tempo, viu, gente? Eu acho que a primeira massa também, eu achei que apesar dela não estar grudando, eu acho que ela precisaria estar um pouco mais seca. Mas nada que desabone o processo inteiro, viu, gente? Eu acho que tudo deu certo, deu bastante salgadinho. Nossa, eu pensei que a massa não ia acabar nunca de tanta massa que dá. 2 xícaras, a minha nem tava 2 xícaras cheias, tava faltando praticamente um dedo para encher a xícara, gente. Então, eu achei que vale bem a pena a massa e o creme de leite. Eu paguei aproximadamente nessa marca, acho que R$2,49 num atacadão aí por aí da vida, né? Desses hipermercados. Então, eu acho que em termos de processo, ó, eu fiz alguns de cada sabor, né? Para poder ter a variedade. Eu acho que eu devia ter guardado, marcado, gente, eu não marquei, tá? Eu acho que deu aproximadamente de 33 a 35 salgados, 2 xícaras, de um tamanho que nem é tão pequeno, viu? Foi um tamanho bom, dá para dar umas 3 mordidas completa. Aqui eu vou fritar para vocês verem como é que ficou. O meu óleo é um óleo reaproveitado, tá, gente? Eu não joguei fora o óleo, mas eu tive que reaproveitar porque eu tava sem. Então é normal, acho que deve acontecer em qualquer casa. Então eu fiz assim, olha, fritou, eles ficaram bem bonitos, olha. Não alterou nada em sabor. E aqui são os meus salgadinhos da Copa. Eu fiz bolinho caipira e pasteizinhos variados. Aqui, gente, são os meus doces e eu não ia jogar esse
o doce lá na gordura, porque a gordura tava muito feia. Então, aqui eu cortei um para vocês verem, olha, como é que ficou o de carne e o de ovos. E aqui eu cortei o de presunto e requeijão e cebola. Ou não, esse aqui é o de presunto e queijo. O de presunto e cebola é o que eu tô cortando agora, gente, ó. Olha como fica bem recheadão. E a massa é uma massa bem gostosa em termos de sabor, viu, gente? Só que a textura, ela não tem nada a ver com o de feira. Ela até cria umas bolhas, ó. Esses aqui foram os assados que eu fiz também para testar na air fryer. Tá? Testei alguns. Dá tanto certo quanto fritura, quanto na air fryer, tenho certeza como no forno. Eu acho que essa massa, ela é uma massa mais daqueles tipo pastéisinhos de forno mesmo. São bem bons, o sabor com o trigo e o creme de leite e o sal fica bem legal. Dá um sabor incrível de massa. Eu particularmente gostei muito, né, de tudo, de todo o processo. Só que ele, tipo assim, eu vou falar para vocês, ele não é um processo rápido. Eu acho que a máquina em si, ela meio que atrasa um pouco o processo, viu? Aqui foi o que eu fiz pro jogo, né, gente? Torcer pro Brasil é o mais importante. Esse jogo também foi Brasil e Haiti, no dia 19/2/2026. Eu fiz 2 receitas, né, gente? O jogo anterior também foi o mesmo jogo. Eu aproveitei a receita e já postei no jogo anterior, tá? A receita dá bastante realmente salgadinhos. O sabor é incrível, não é uma receita rápida, se vocês forem fazer tem que se organizar, né? Nem por isso ela deixa de ser uma receita prática quando a gente se organiza. É super baixo custo, com pouquíssimos ingredientes a gente faz um super salgado. É uma receita eficiente, sim, tanto sabor, textura, ele é muito gostoso. Mas precisa de organização. Eu não consegui fazer em tempo rápido. Bem da receita. Essa receita eu peguei no canal da Rai, do Panelinha, tá? Vão lá fazer também, ver as receitas deles. Testar é muito legal, viu, gente? Eu peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, deixa aquele recadinho fofo e nos conta como que ficou a versão do seu pastel ou do que vocês fizeram para a Copa, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.